Boa noite! Vamos lá para o primeiro podcast, Jorge e... Priscila. E aí, Pri, qual a expectativa? Puxa, tô cheia de expectativa. Tô bem, ó, friozinho na barriga. Eu também. Ó, tum, tum, tum. A expectativa é que seja um podcast que comunique muito legal com você que vai estar assistindo, você que está acompanhando a gente aí. Um tema hoje não podia ser diferente, hoje, Dia Internacional da Mulher. Esse é o primeiro podcast de alguns que virão. O tema de hoje, que nós vamos estar trabalhando, é o Dia Internacional da Mulher. E ninguém melhor do que a minha esposa para estar falando sobre isso comigo e com vocês. Vai ser um bate-papo, gente. Isso aqui é um bate-papo. Para quem não nos conhece, Jorge, esposa da Priscila, Priscila, esposa do Jorge. Somos um casal sensacional. Muito bom. E aí, Pri? Eu adorei a ideia, assim, quando a gente conversando, que surgiu a ideia e que você fez o convite. E eu fiquei, assim, bem intrigada, assim, né? Tipo, o que vai rolar nisso daí? Lá vem, né? Lá vem novidades. Mas nossa, topei na hora e eu acho que vai ser muito legal. Vai ser uma DR bem diferente. Isso. Eu acho que a galera vai curtir essa DR hoje, eu acho. Muitas ideias interessantes de temas aí que comunica com nós e nós temos certeza que vai comunicar também com o nosso público, né, Com Pri? certeza. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas, né, verem o Jorge e a Priscila mesmo, né? Sem sobrenome, sem rótulos, como a gente como a gente conversa, como a gente aborda temas legais e nem tão legais assim. Espinhosos. Espinhosos. Eu acho que vai ser uma oportunidade de não estar vendo, não é todos os rótulos que nem precisam ser ditos, mas assim, tá mesmo de frente para o casal, assim. Bacana. Eu acho que vai ser. Eu acho que vão conhecer um lado nosso bem diferentão, eu acho. Tô achando. E o bem legal disso, né, Pri, é que assim, para que isso fique mais completo, muito mais assim, com brilho, eu acho que a participação das pessoas que estão assistindo, com perguntas, tudo, isso vai trazer mais informações, ajudem, porque muitas vezes aqui no nosso bate-papo você não tem como lembrar de tudo que pode ser abordado com esse tema. E as perguntas, a participação de cada um de vocês que estão aí com a gente, pode ser não, tenho certeza que vai trazendo cada vez mais possibilidades a gente estar falando. Ainda que a gente não consiga responder e que a gente não fale esse tema aqui, tudo será respondido nos nossos canais no Instagram, aqui mesmo no YouTube, enfim, nas nossas redes sociais, nós vamos estar observando cada pergunta, né, Pri? Jogando lá ou de alguma forma colocando a resposta para que a pessoa que está participando não fique no vazio, né? Com certeza. A gente vai responder todo mundo, além das pessoas terem a oportunidade de fazer perguntas para a gente que sempre quiseram, né? Eu falo que às vezes as pessoas olham e tal, falam aqui, falam lá, será que é assim mesmo? Né? Aproveitem que aqui a gente tá aí de cara limpa, aí, de peito aberto, né, amor? Pra gente dizer pra vocês que, tipo assim, seja no dia a dia, ou seja, qual for o rótulo que a gente estiver usando, ou o papel que a gente estiver usando, a gente tem sempre um respeito, né? E é muito importante que você se sinta respeitado pela gente aí do outro lado, né? Então, sabendo que não importa, assim, quantas perguntas tenham e quão picantes sejam, a gente vem aqui responder em qualquer momento aí. Pri, já entrando no tema, como a gente realmente se propôs hoje a fazer, que é o Dia Internacional da Mulher, e eu quero deixar aqui um registro, eu sou um felizardo, porque eu sou um homem que vive rodeado de mulheres. Esposa, 2 filhas, uma enteada, uma neta, 2 pets, que agora tem uma petzinha que acabou de chegar em casa. Pois é. Uma empregada que trabalha comigo há 34 anos, você vê que... Uma sogra, cunhadas, né? Mas assim, rodeados no dia a dia de mulheres. Então, assim, eu tive uma mãe maravilhosa, uma mãe super mãe,
né, que eu tenho um orgulho da mãe que eu tive, de todos os valores que eu trago hoje, eu devo como referência a uma mulher, que foi a minha mãe. Então, eu adoro, enfim, é muito legal. E ontem eu tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal participando de um lançamento da criação da Procuradoria Feminina da Câmara Municipal de Itanhaém. Né? Nós falamos de Itanhaém, para você que está nos assistindo e não sabe, nós moramos em Itanhaém, no litoral sul do estado de São Paulo, aqui na região metropolitana da Baixada Santista, na verdade. E eu estive lá a convite, e naquela oportunidade eu falava da importância, né, de estar ali envolvido com mulheres como eu, que tem essa felicidade. Aí até uma pessoa lá perguntou, como que é na sua casa? Você fala demais? Ou as pessoas, ou elas não deixam você falar, você fica no seu canto? Ou você é paparicado? Eu falei assim, às vezes eu surfo do lado do paparicado, às vezes eu surfo do lado de ficar quieto, que só elas que falam. Mas, vamos lá. Há controvérsias. Pensa num homem paparicado. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer. Pensa num homem paparicado. Você é mega pra você, paparicado. gente, a Priscila é uma grande empreendedora. Aliás, ela faz um trabalho na área do desenvolvimento humano, mas também na área do business, de empreendedorismo. Aliás, antes da gente entrar no tema do específico do podcast, tem um material novo na praça aí que você tá soltando aí. Tem um curso aí online? Como que é? Fala rapidinho sobre isso daí, vai, pra gente... Tá saindo do forno o meu primeiro treinamento online, uma realização de uma meta, de um sonho, né, para empreendedores, bem específico para a área de alimentação. Tem um Instagram exclusivo, SOS Salgadeiros. Então, para quem trabalha com salgados do Brasil inteiro, como eu, ou com ramo de alimentação, e também como eu, em algum momento aí precisam se redescobrir gestores. Tem um curso aí que acabou de sair, tô mega feliz. Então, se a pessoa for lá no seu Instagram, nesse Instagram, SOS Salgadeiros... Também no Priscila Figueiredo também vai encontrar. Legal. Lá na minha bio tem... Vai estar tudo isso daí, tá muita bom, informação. Gente? Então, Pri, vamos falar acho que sim, alguns temas que são muito comentados. E coisas do dia a dia que a gente escuta algumas mulheres conversando. E esse é o ponto principal que eu quero falar, que eu quero iniciar. É muito comum no meio, pelo menos do que a gente vive, a gente escutar algumas mulheres de suas idades aí de 20 e poucos anos, até uns 30 anos, dizendo assim, não quero saber de engravidar agora, porque, eu quero olhar para a minha carreira, eu quero ter sucesso e uma maternidade vai me atrapalhar eu ter sucesso. Algumas separam, vai me atrapalhar na minha carreira e vai atrapalhar eu ter sucesso na minha carreira, porque ela acha que ela, sendo mãe, ela pode ter a carreira dela, mas talvez ela não consiga sucesso por algumas razões. Como que você, mãe, empreendedora, vê esse tipo de situação? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Bom, Jorjão, para variar, chegando, né, Jorge? Já chegou sempre com uma pergunta. Bom, primeiro eu quero dizer, assim, da minha felicidade. Na próxima vez não vai ser água, não. Tem que ter outra coisa aqui. Por favor. Da minha felicidade de ser mulher. Nesse tempo, nesse momento e com todos os desafios que a gente encontra. Eu sou realmente, assim, muito realizada como mulher em muitas áreas da minha vida. Tem outras áreas que eu tenho muitas realizações ainda a conquistar, mas eu sou muito feliz por ser mulher. Tenho também grandes mulheres na minha vida, inúmeras mulheres, assim, admiráveis, sensacionais. Assim como o Jorge aí, tá? Também tem uma filha, 2 enteadas, uma mãe e tal, né? É porque ele tem esse monte de mulher e eu tenho o quê, gente? Um monte de mulher também. Não é? Pois é. E, assim, é muito, muito, muito gratificante. Então, eu quero dizer que eu tenho orgulho de ser mulher nesse tempo, nessa época e vivendo esses desafios. Essa pergunta é bem, bem forte, porque, assim, eu fui mãe muito jovem. Eu fui mãe com 22 anos, né? Da idade que a minha filha tá hoje. É meio surreal pensar nisso. E aí, assim, pra mim... Faz as contas aí, viu, gente? Jorge, ao respeito. Pra mim, ser mãe praticamente me jogou no mercado de trabalho, porque eu me vi na responsabilidade
de ter um ser para criar, educar e fazer a formação dela, e eu não tinha nenhum suporte. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar o meu melhor e tal. E então, a carreira, para mim, a maternidade, para mim, me fez ter mais maturidade para me preocupar com a carreira de uma forma bem mais profunda, né? Financeira, de posição, de tudo. A carreira. Agora, sim, eu entendo totalmente hoje essas mulheres que dizem isso, e se hoje eu tiver que dar um conselho para alguém, eu falo, nossa, não faz o que eu faço, não sabe aquela coisa lá, não, no meu tempo era diferente, aquelas coisas que a gente fala muito, porque, assim, não é que a maternidade atrapalha o sucesso da mulher. Eu definitivamente não acredito, e essa frase jamais me representa. O que eu acho é que, a partir do momento que você teve um filho, você tem um complexo um pouco maior para pensar. Você não pensa mais só por uma vida, você pensa por 2 vidas. E aí daí você tem que ter novas estratégias para que você possa levar tudo junto, né? Eu acredito na plenitude, no sistêmico e tal. Então, assim, para eu levar a carreira e a maternidade, eu vou ter que criar estratégias. O fato de ser o novo, né, de ser o primeiro filho, o desconhecido pode trazer isso, né? Esse pensamento talvez equivocado por não ter uma estratégia, alguma coisa. Faz sentido isso ou não? Eu nunca fui mãe. Então eu tenho medo de que eu ter que cuidar tudo, a inexperiência, o marinheiro de primeira viagem. Eu não vejo muito isso nas mulheres hoje. Eu acho as mulheres hoje até bem corajosas. Legal, bem bacana, mais bacana. do que antes. Mas a diferença que eu penso hoje é que as mulheres têm liberdade de extravasar e escolher, tipo, eu quero um pouco mais de liberdade. Eu quero cuidar primeiro de mim, primeiro... Então, tipo assim, não é mais assim, ou isso ou aquilo. Eu acho assim, primeiro eu vou pensar nisso e depois eu serei uma mãe melhor. Então, com mais maturidade, uma mãe aos 22 anos, ela não tem paciência, ela não tem maturidade, ela muitas vezes ela não tem nem mesmo preparo psicológico para gerir uma criança, assim, para educar e tudo que requer hoje. Uma mulher aos 30, já bem colocada, com mais vivência, com mais cultura, com mais estudo, com mais poder aquisitivo, com mais interdependência emocional, racional, eu acho que ela vai poder, assim, ser uma mãe hoje bem ao tempo de hoje. Acontece que eu não vejo muito como medo, mas eu vejo, assim, hoje, a educação de filho hoje como, assim... É como se a mulher visse educar um filho como uma prisão, algumas mulheres. Aprisiona muitas mulheres, tira muito a liberdade da mulher. A mulher muda a forma de expressão da mulher, muda a vida sexual da mulher, muda a liberdade como um todo mesmo. E as mulheres hoje estão preservando muito a liberdade delas. Mas uma coisa que ainda é muito comum, né, Pri? Assim, e talvez você possa se identificar com isso, né? No mercado de trabalho é assim, a mulher está trabalhando e o homem está trabalhando. O filho ficou doente, quem vai faltar no serviço? A mulher. A mulher. Tem um problema na escola, alguma coisa, quem normalmente, não estou falando que isso é regra, que vai para a escola ver o que está acontecendo? A mulher. A mulher. E isso aí, nesse caso, nem a mulher, a mãe, né? É a mãe, né? São os papéis. Não, né? mas é a mãe, né? A mãe. É a mãe, mas então, a mulher que está indo. Talvez seja observando essas coisas, talvez que... E é um homem falando na percepção do que ele acha que a mulher pode estar pensando. Essa mulher que fala que a carreira, que o sucesso pode ser ameaçado com a maternidade, talvez não seja por esses exemplos que é tão corriqueiro em todos os meios de trabalho. Você que é empresária, você tem isso, você tem várias mulheres que trabalham com você, eu tenho várias mulheres que trabalham no meu dia a dia, né? Nós temos essa situação em casa, Sim. né? Que quando acontece alguma coisa, seja comigo, seja com o filho, seja com o cachorro, Priscila que larga tudo e vai resolver. Então, assim, talvez esse exemplo possa gerar esse pensamento, né? E uma outra coisa... me parece que esta preocupação maior, quando a gente fala de sucesso de carreira,
ela é mais quando aquela pessoa que já tem uma definição, por exemplo, ela tem lá o advogado, o empreendedor que tem tá lá com o seu negócio pujante ali, com toda a característica de ter um sucesso, um médico, né, uma médica, uma oftalmo, enfim, um profissional que ele tem aí, ou ele visa uma carreira brilhante, sucesso, enfim. É mais comum essa preocupação, seria mais comum essa preocupação do que a mulher do dia a dia, a comerciária que trabalha, as colaboradoras das empresas, os empregados, as servidoras. Me parece, você acredita que tenha essa diferenciação desse profissional liberal ou do empreendedor, daquele que é o empregado, que ele se preocupa com a maternidade? Assim, ficou muito amplo, está muito amplo, né? Muito grande, e aí eu vou pôr mais, assim... Fechar um pouco mais. Eu vou sair do macro e vou vir pro micro. Tá, assim, legal. O que eu acho é que, assim, a maternidade, ela transforma a mulher. A forma da mulher pensar, da mulher agir, porque... Após eu ter um filho, geralmente, tá? Isso não é regra geral. Pra mim, assim, após eu ter um filho, não é mais tão importante o meu crescimento apenas. É importante o meu e o dele, e o do filho ou da filha, e da família e tal. Eu acho que eu tiro um pouco o foco da carreira para trazer o foco para o filho. É muito comum eu tirar o foco. E aí, onde você foca, expande. Então, assim, numa bola dividida entre o meu emprego e a minha filha ficando doente, eu vou optar sempre a minha filha ficando doente. E aí, como isso é visto do lado de lá da mesa, né? Eu já estive dos dois... Eu surfo nos dois lados da mesa. Então, assim, como que fica? Então, assim, em algum momento, eu vou sacrificar um dos lados. Veja, eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Eu estou dizendo assim, em algum momento eu vou precisar priorizar a educação dos meus filhos. Então, até a criança fazer 3, 4 anos, até a criança ir lá para conseguir ter uma independência um pouquinho maior e tal, a mulher fica muito... Tem esse ciclo, né? De cuidado mesmo. Porque precisa desse cuidado e é importante isso para aquela formação ali de tudo, de um modo geral, né, da criança e da mãe também. A partir do momento que eu não preciso, eu passo essa fase, vem outras fases. Entendi. E aí daí eu preciso ficar nesse malabarismo de focar aqui. E aí vem a mãe, ela carrega muita culpa, vem uma culpabilidade muito grande para a mulher, se eu estou fazendo certo, se eu não estou gostando mais da minha carreira, se eu não estou investindo mais na minha carreira do que no meu filho. E isso vai gerando um peso muito forte para a mulher. Resumindo, a maternidade, se não tiver uma estratégia, ela realmente vai interferir no sucesso. Se ela não tiver uma estratégia. Nossa, é complicado, assim. É uma pergunta bem complexa, mas assim... Mas aqui é para tornar o caldo mesmo. Se fosse para ser fácil... A maternidade, eu não acho que ela vai interferir no sucesso a médio e longo prazo. Mas, de imediato, eu acho que o foco sai totalmente da carreira e vem para a maternidade. Interessante. Então, é naquela fase inicial, ali no bebê, talvez ali alguns primeiros anos de vida. Porque assim... Dali para frente... Porque tem uma galera aí que fala, nasceu uma criança, nasceu uma mãe, que nada. Eu até hoje aprendo a ser mãe, nasceu não comigo, estranho, não nasceu junto não, nasceu a Esther. E aí a mãe foi se descobrindo, eu era uma menina de 22 anos e errei pra caramba. E tive dúvida pra caramba, e enfim. E aí você vai criando aí a maternidade. E aí, paralelo a isso, que você vai ter muita energia nessa maternidade. Esse novo, essa Marinha de primeira viagem. Aí, tipo assim, eu não posso ser igual a minha mãe, que é minha mentora, que me ensinou tudo, porque senão eu vou ser terrorista.
Mãe, desculpa aí se você estiver ouvindo. Eu não posso ser igual a A ou B ou C, porque o filho vai cagar na minha cabeça. E aí, eu vou ter que ser igual a quem? Aí eu vou ter que construir uma personalidade que até então eu não tinha. Onde eu preciso decidir por mim e por um outro ser, e lá na frente esse outro ser vai pôr o dedo na sua cara e vai falar, não foi legal pra mim. Voltando, então... Interfere diretamente na carreira, mas isso não significa que você vai deixar de ter sucesso. Eu tenho muito mais sucesso depois da maternidade do que antes. Tem mulheres que virou mãe, esquece a carreira. Aí também não, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Mas eu acho que precisa de estratégia, eu acho que precisa aí de um mínimo planejamento em todas as áreas. Eu acho que é muito importante ter alguém ao lado para ajudar, e esse alguém precisa ser um companheiro, um amigo ou amiga, companheira. Não estou dando assim, denominando isso, mas tipo assim, o pai é importante, essa figura é muito importante do companheiro da mulher, porque em alguns momentos a gente pede arrego e se não tiver suporte, aí fica muito complicado de você levar a carreira para um sucesso bem alto. Beleza. Vamos andar que tem bastante pontos aqui que eu quero trocar essa ideia contigo também. Legal. Porque assim, eu anotei, mas inclusive... pega mais pesado, mais leve nas outras. Essa aí foi a mais leve. Putz! E sem vinho, é isso? Ainda, e você não trouxe nem o vinho, tá sem bom? vinho, Tô anotando, tá? Tô anotando. Ainda no mercado de trabalho, Pri, a mulher, quais seriam os diferenciais que ela traz consigo no mercado de trabalho do homem? Vixe Maria, vou puxar a sardinha total. Olha, eu acho a mulher... Eu tenho certeza que você não vai fazer, eu tenho certeza que você vai falar. Eu acho a mulher mais dinâmica, bem mais dinâmica no mercado de trabalho. É mais maleável, mais flexível. Eu acho a mulher sem o menor problema de... eu errei, me desculpa. Eu acho a mulher extremamente assim, sensível algumas questões que no dia a dia é necessário. Tipo, tem um negócio sujo ali, não é nada demais eu ir lá limpar. E isso vai dando assim um dinamismo, uma proatividade. Eu acho a mulher muito mais proativa. Tá. E eu acho a mulher muito multifacelar, assim, muito leque de opções, entendeu? Eu cozinho, e eu escrevo, e eu digito, e eu pinto, e eu tenho ideias boas, e eu filmo. Que vem da maternidade. Aí é que tá, olha só como é louco. Então, tipo assim, você se descobre tão, tão leoa que você percebe que você pode ser mais corajosa, você pode ser mais audaciosa, e você pode recomeçar, e você pode errar, que tá tudo beleza. Claro, não é assim tão fácil assim. Mas no mercado de trabalho, eu acho que a mulher se destaca muito. Mas isso não é como regra, né? Fora que a gente acha tudo na geladeira. Pronto. Elas escondem as coisas na geladeira e depois acham que... A gente acha as coisas, né? Escondidas. A gente acha. Então, sinto aí lhe dizer. Se chover, a gente já tá com a sombrinha na bolsa. Tipo, eu acho que a gente tem um sexto sentido, como diz nosso amigo, mulher tem olho aqui, né não? Eu acho que a gente tem um terceiro olho aí, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e a gente enxerga mais longe. Legal. O mercado de trabalho... Teve uma pesquisa, eu li antes, lógico que eu fui ler antes para fazer essa pergunta para você. Fui fazer dever de casa e não passou para mim. É lógico. É trairagem, percebe? Teve uma pesquisa do IBGE em 2019, onde ficou ali demonstrado que no mercado de trabalho ainda o homem é 65%. A mão de obra ocupada ainda por 65% de homem e apenas 45% de mulheres. 35% de mulheres, né? 65 e tal. Isso, tem que se fazer a conta aqui. Sendo que, desse mercado de trabalho, o salário da mulher é, em média, ainda 20% mais baixo, né? Além desse desafio da mulher conseguir alcançar, e nós sabemos até pelas qualidades que você acabou de falar, pelos diferenciais, né? Ainda é uma luta, uma das lutas das mulheres conseguir
esse espaço, conseguir esse reconhecimento, não só do espaço, mas o reconhecimento salarial, a recompensa daquilo que ela faz, entendeu? Porque assim, vamos falar aqui, estamos nós dois aqui, se nós dois numa situação de sermos empregados dessa empresa, estarmos aqui, a possibilidade de eu estar ganhando mais que você seria muito maior, e estamos aqui discutindo, e você inclusive falando com mais propriedade do tema, né? Não, olha, isso é muito, é um grande desafio. Além desse desafio, desafiador. você verifica ainda outros grandes desafios no mercado de trabalho para a mulher? Tirando que nós já falamos da maternidade, tirando toda essa situação. Eu acho assim, é muito recente, né, que a mulher tem voz. Sim. É muito recente, né? Então, tipo, tem muitas mulheres aí que estão me ouvindo que a avó não votava, que a avó não foi alfabetizada. Então, assim, é muito recente a ida da mulher para desbravar aí novos ares, aí novas searas. Assim, é inevitável que a mulher tenha uma capacidade, até porque a mulher precisa provar isso muito mais do que o homem. Agora... É um desafio. Isso já é um desafio. Já é um desafio, você tem que ficar provando o tempo todo que você sabe mais, ou melhor, ou igual e tal. Já é bem chato, bem desconfortável. Agora, ganhar menos é, tipo, muito preconceito. É assim, a mulher sofre preconceito todos os dias. A mulher, ela é preconceito, assim, a gente sofre preconceitos na pele todos os dias. Se eu sou bonita, porque eu sou bonita, e aí o chefe tá interessado. Se eu sou feia, porque pelo menos tinha que ser competente, porque bonita não é. Assim, é muito desafiador. E aí, isso foi só um exemplo, assim. E aí, daí, essas diferenças que são gritantes e, ao mesmo tempo, é como se ninguém visse. O Ministério do Trabalho não cobrasse, né, as grandes falas femininas, parece que isso não é dito o tempo todo. E aí daí fica parecendo mais tipo assim, aceita que dói menos. E aí é mais um desafio, tipo assim, eu tenho que engolir que eu tenho que ser, e aí é melhor do que não ter nada, pelo menos você tá empregada. E, nossa, isso é muito ruim. E, assim, todas as áreas têm isso. E eu, como empresária, me coloco nesse papel. Muitas vezes a gente paga mais pro homem, porque, ele é pai de família, porque a mulher tá em casa, não sei o quê. Até mesmo as mulheres empreendedoras, as mulheres gestoras. É engraçado isso, mas, tipo, eu acho que ainda vai um tempo. Então, assim, eu acho que é um crescente, sabe? A gente... vem num crescente, é muito recente o nosso lugar em vários, né, a gente se colocar em várias áreas. E aí essa do salário é uma que a gente tá aí olhando para isso e vendo aí como que a gente vai, qual é o sutiã que a gente vai queimar nesse caso aí. Qual é o lerite, sei lá. Legal. Aqui na nossa cidade, em Itanhaém, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal... Gente, vai apanhar, hein? A Câmara Municipal não tem uma vereadora. Certo. São 10 vereadores homens. Triste não mesmo. A mulher não está representada na Câmara. Por mais esforço que aqueles 10 vereadores possam fazer, que nem ontem que eu estive lá, Procuradoria Feminina, não tem uma mulher na bancada dos vereadores. Existe a necessidade, inclusive, da legislação impor que haja uma cota mínima de mulheres, porque senão... Mulher não vota em mulher, Priscila? Com tanta mulher que existe, por que Itanhaém, por exemplo, não tem uma mulher? Qual é a sua impressão, qual é o seu pensamento sobre isso? Seria muito feio... Eu ficaria envergonhada se eu votasse uma mulher única e exclusivamente por ela ser mulher. Legal. Eu, pelo menos, vou responder só com relação a mim. Sim. Eu me sinto envergonhada, eu me sinto, assim, eu não sei nem que termo usar, não me vem nenhum termo assim não que eu possa... Não representada da mulher... de Itanhaém ter, assim, ser tão machista, essas coisas. Itanhaém que já teve uma mulher prefeita lá
na época em que mulher não era nada. É muito louco isso. Mas, assim, hoje o mundo político de Itanhaém é muito machista, é muito formada por homens e tal, muito clube do Bolinha. E tem-se muita dificuldade da mulher se colocar. E aí eu falo assim... É importante ressaltar que a gente está destacando Itanhaém porque é onde a gente vive porque a nossa realidade. daqui, exato. Mas isso é fato que Isso. a lei nacional que trata das questões políticas impõe, porque isso é uma regra geral. É que nós estamos falando de Itanhaém, que é a nossa cidade. E é muito triste que, apesar da lei impor, a lei ainda é, de alguma forma, burlada para que a mulher realmente não desempenhe esse papel. E assim, é até uma crítica mesmo. Mas, assim, eu acho que mulher inteligente, essa mulher que quer esse espaço todo, não vota em mulher só porque ela é mulher. Eu voto em projeto, eu não voto em mulher. Legal. Eu voto em projeto. Eu voto em plano de... Como é que chama lá? O plano... quando vai se candidatar lá, ele faz... Plano de governo? Plano de governo. Eu voto em plano de governo, eu voto em benfeitorias e tal, de um modo geral. Então, eu não vou votar num candidato ou candidata pelo seu sexo. Jamais. Eu vou votar pelo que tanto que ele vai me representar. Então, eu sim me sinto representada na Câmara. Certo. E você tendo um homem com projetos... Certo. E uma mulher também com projetos, tudo... Nessa bola dividida, a mulher. A mulher. A mulher. Se eu tiver uma mulher... Aí Não, pesa. E aí pesa. E vou mais longe. Faço campanha ainda. Se uma mulher corajosa, hashtag fica a dica aí, uma mulher corajosa, com projeto, que goste e que queira trabalhar e que vá... Pode falar, Priscila, você falou que faz campanha. E faço campanha, porque eu acho que quando você acredita numa coisa, não tem que ser só da boca para fora, e você tem que realmente amanhã vai agir. ter Ai, meu fila na Deus porta de casa. amado. Cuidado com o que você fala. Tá bom. Vamos lá, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Vamos ver. Putz, bem legal isso daqui. Bem legal isso aqui. Gente, ele trouxe cola. Oi. Violência doméstica. Ai, que horror. Violência doméstica. Tá sério. Esses dias escutei um negócio, mas eu só escutei aquele meu jeito Jorge de ser, né? sei Escuta e bem. fica aqui. 3 dias depois ele comenta o Eu assunto. comento o assunto, né? Pensa numa pessoa A ansiosa, violência do lado. doméstica, em todos os sentidos, física, psicológica, você acredita que ela está mais presente nas classes mais baixas da sociedade? Ela pode estar circulando em todas as classes? Como que é isso daí? Por que eu estou falando essa pergunta? Porque onde vieram falar assim, não, porque a violência doméstica, você vê, as estatísticas, é só lá a Maria da Penha que é procurada, é aquelas mulheres da favela, as mulheres não sei o que, tal. Eu, né, quieto continuei, porque foi uma conversa paralela, não foi comigo, né? Tartaruga tava onde? Exatamente, a tartaruga não era minha. Depois eu conto essa história da tartaruga pra vocês, tá bom? Tartaruga não era minha. E aí, Pri, tem alguma coisa a ver? Jamais. Eu acho que em alguns lugares a violência doméstica ela é escrachada. Ela é um esgoto a céu aberto. Então, de longe se vê, se escuta, se fala e tal. E em algumas castas é muito bem escondido, é muito bem feito, e vai ficar chato e tal. E aí entram aí um monte de padrões aí que vai muito além. Então, assim, eu acho que a mulher dessa classe que tal, hoje ela é mais corajosa. Ela vai lá e fala mesmo e põe a cara da mais baixa, mais simples, né? Já a mulher de classe mais alta tal tem vergonha das amigas, tem medo de largar toda aquela segurança que sim, é um fator importante para muitas pessoas, mulheres ou homens. Sim. E tal, e aí daí, pelo menos aí começa aquela compensação. Pelo menos
tenho isso. Pelo menos meu filho tem isso. E aí, daí, eu acho que é uma coisa mais velada em algumas castas, mas assim, pra mim, ela tá igualitária em todas as castas, com a diferença que, dependendo da classe mais elevada, que é uma mulher que, tipo, não trabalha, não, entendeu? Aquela mulher que não precisa e tal, e que preferiu ficar, né, nessas coisas. Aí, tipo, ela tem uma dependência... Não entendi, não. Ah, entendeu? Não entendi, Sim. não. Explica ela tem melhor uma aí. dependência muito maior do homem, então ela não pode... A mulher que precisa não esconder. trabalha, mas essa mulher que ela não trabalha, ela também tá em todas as castas, né? mas bem mais, eu acho, assim, a mulher da classe mais, assim, menor, assim, a pessoa que tem menos poder aquisitivo, vamos falar assim, eu tô falando da mulher pobre e da mulher rica. Tá. Então, a mulher rica, que depende do marido, a mulher pobre, ela nunca depende 100% do marido. É que tem assim, classe baixa, classe média e classe alta, mas né? eu tô falando, eu tô meio que subdividindo assim, né? Por quê? Porque ela vai também, ela faz as coisas também, ela cuida também, ela traz dinheiro pra casa também, ela de uma certa forma tá fomentando. Agora, tem, né, aí assim, o cara que tem aquele empregão, aquele showzão, e aí daí, não, a mulher pode escolher cuidar do filho, a mulher pode viver aquele momento e tal, só que aí chegou nessa situação, ela não pode escolher virar as costas e sair andando. Que aí daí ela perde muito, aí a discrepância... É escolha, né? Mas é escolha, né? Aí a discrepância é muito grande e muito gritante. Ela perdeu todo o tempo do mercado de trabalho, ela já está com uma certa idade, ela não será aceita no mercado de trabalho. Mas assim, né? Amor... E ela termina sendo, uma dependente, é um assunto né? muito sério e muito doído para as mulheres. Então, assim, nesse Dia Internacional da Mulher e nesse nosso primeiro bate-papo, eu acho assim, talvez tenham mulheres sofrendo violência doméstica nesse momento. Né, com certeza, com certeza. E assim, é muito doído. É muito doído. Então, assim, é muito gritante. Na pandemia aumentou ainda mais. A gente precisa de mais, muito mais. E a gente, que de alguma forma está aqui tendo voz, a gente precisa dizer às mulheres, é possível. É possível, não importa qual seja o que é que você esteja sofrendo de violência, seja psicológica, emocional, financeira. Há uma saída, há uma solução. Tem vida, né? É possível. E assim, não se permita. Você é importante, você é especial, você é amada, você é querida, você é bem-vinda, você é reconhecida. Então, assim, acredite que é possível e só você, somente você, mulher, que está dentro dessa situação, pode te tirar dela. Mas, assim, assim, é muito importante que qualquer mulher que em qualquer área da vida esteja se sentindo de alguma forma, né, assim, ferida, violentada, né? Que você peça socorro, que você peça ajuda, que você levante a mão aonde quer que você esteja. Alguém pode pegar. Com Aliás, fé, né, com levanta a mão, tem várias possibilidades. Você faz um Isso. sinal, chega num lugar. Levante as mãos. A televisão assim. aí vem mostrando. E os assim, meios de nos comunicação. perdoe, assim, é um bate-papo mesmo, e a gente está sendo muito realista. Eu estou sendo muito sincera com as minhas perguntas. Se de alguma forma alguém que foi agredida se sentiu invadida pelas minhas respostas. Em momento algum, essa é a minha ideia, seja mais pobre ou mais rica, ou por motivo algum. Eu não consigo julgar isso, não posso, não quero. Não é uma realidade para mim. Eu só sinto muito que as mulheres hoje, depois de tanta luta nossa, ainda estejam sendo tão agredidas. Sinto muito mesmo. E muitas vezes o algoz dela, né, o companheiro, né, que de companheiro não tem nada, porque uma pessoa que agride, que violenta psicologicamente, fisicamente a sua mulher, não tem nada de companheiro. Né? O monstro que está lá dentro da casa, né, ele já faz toda uma estratégia, ainda que seja de forma inconsciente, até porque ele vive numa sociedade de ranço machista, de modo a deixar ela de uma forma vulnerável economicamente,
que cause essa dependência e que dificulte essa sacada da espada da independência. São os covardes, né? Exatamente. Ele utiliza desse subterfúgio. E eu já vi assim inúmeras situações na minha carreira como de advogado e atendi inúmeras situações no meu escritório de mulheres que tiveram coragem e acharam suporte de algumas coisas e falaram assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não fiz isso antes? Eu não acreditava em mim, porque eu nunca trabalhei, eu achei que não... Cara, é decisão, é decisão. Você tem o seu valor, sim. Você é uma pessoa que tem... Acredite, existem pessoas que te amam. E quando você tomar uma decisão de largar a mão de ser violentada, de não admitir mais e colocar um basta nisso, você será muito mais respeitada. Inclusive para aquelas pessoas à sua volta, os seus filhos. Porque assim, quando você se permite viver isso e seus filhos assistirem isso, você está criando uma filha que amanhã provavelmente vai estar repetindo o seu padrão e vai estar encontrando alguém que vai fazer a mesma coisa com ela e fica... Existe um vídeo no YouTube, né, Pri? Vidas Maria? Vida de Maria. Vida de Maria, que retrata bem isso daí. Gerações e gerações mantendo um padrão. O link depois, para quem quiser assistir. Aliás, ó, vai aparecer aqui embaixo esse link, tá? Repetição de vai padrão aparecer aqui embaixo. Assim. E não é só em algum isso, lugar, assim, ou embaixo ou em cima, vai estar aqui esse link. A do mulher Vida Maria. hoje que aceita uma agressão, depois um assédio, depois... ela acostumou a ver isso. É natural. Pri, até falando isso... Mas não é natural, não. Não é. Nós participamos de muitos treinamentos junto como treinandos. Treinandos e também como treinadores. Né? Nós temos o Instituto Evolution, onde nós temos alguns treinamentos que nós aplicamos, ou individuais, ou em grupos pequenos, ou em grupo de 200 a 300 pessoas. Ou online agora, olha o sorriso dela. E como é comum, né, Pri, a gente encontrar mulheres, aliás, assim, e não é uma ou outra dentro do salão, uma grande porcentagem das mulheres que estão dentro do salão com a gente de treinamento ou sendo treinada por nós, que em algum momento confessam que sofreram uma violência sexual na infância ou na adolescência. Como é grande ainda esse... E nós estamos falando, gente, nós estamos falando de mulheres de 50 anos de idade, mas de meninas hoje, de pleno século XXI que nós estamos, de meninas de 18, de 19 anos no salão, que foram importunadas ou pelo pai, ou pelo padrasto, ou pelo tio, ou pelo amigo do pai, ou por uma mulher, ou por uma outra mulher, por uma empregada. Assim... Eu vejo assim, inúmeros. Primeiro que muito antes, louco isso, antes né? as mulheres tinham vergonha, era muito feio para a mulher para falar, né? Hoje a mulher tem mais coragem de falar. Apesar da vergonha, apesar da dificuldade, né, desse trauma vivido, acho também assim que tá muito mais falado, né? Esse assunto hoje é falado normalmente desse assunto. Mas assim, fica cada vez mais explícito a falta de cuidado com a mulher. Eu acho assim, falta cuidado com a mulher. Falta cuidado quando a mulher é novinha na escola, de cuidados específicos. Falta cuidado na primeira menstruação. A gente acabou de ver meninas que não vão para a escola com vergonha porque não tem um pacote de mods. É humilhante, é doído isso. É muito, muito triste a gente passar por isso. É uma fase da vida da gente muito, muito desafiadora, assim, a menstruação, a primeira menstruação. Hoje tem meninas de 8, 9 anos menstruando. Eu menstruei mais tarde. Foi mais fácil, assim, sabe? E assim, então... falta cuidado na área da saúde. E você com as mulheres. Tem uma família estruturada, é tinha diferente, uma né? rede de apoio muito forte. Então, assim, falta cuidado. Eu acho assim, falta cuidado com as mulheres, né, com as crianças, de um modo geral. Mas como a gente está aqui falando das mulheres, assim, a mulher está
pouco cuidada, eu vejo, sabe? E aí daí você casa, aí o marido acha que não vai cuidar da mulher também. Não, a gente gosta de ser cuidada. E aí só a gente Por isso que você tem tá que cuidar. bonita assim, né? Por isso que você tá linda desse jeito. Olha como tá linda. Ó. É mulher bem cuidada, gente. É uma mulher bem cuidada, né? É uma mulher bem casada, né? Com certeza, eu sou muito bem casada, muito bem cuidada, meu bem. É assim, então assim, falta cuidado dos pais, falta cuidado em todas as áreas da mulher. E a mulher tá cada vez menos sendo cuidada. E aí, assim, isso que a gente vê nos salões de treinamento é a mulher que sofreu tanto com esse trauma que ficou mais fácil ela falar disso do que ela continuar escondendo, né? E não foi por opção, não. Foi por algumas até por doença, por depressão, por angústia e por culpabilidade, porque não crescia financeiramente, porque não encontrava, né? Porque assim, a mulher que tem todos esses traumas, ela não consegue, né, ter aí uma prosperidade na sua área financeira. Porque daí ela compensa muita coisa com o dinheiro, né? muitos bloqueios. Né? Aí começa muito bloqueios interpessoais, e aí daí dificulta o relacionamento no local de trabalho. E aí começa uma competitividade, porque eu tenho que competir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que provar. E aí eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da família, que um dia eu sonhei ter. E aí eu continuo sem proteção. Eu continuo sem rede de apoio. Eu tô cada vez mais sozinha. Eu vejo isso. A mulher tá cada vez mais sozinha. Agora, por outro lado, eu vejo um fator bem interessante. O público maior nos nossos salões de treinamento, o público maior nos nossos atendimentos individuais. Sensacional isso. O público maior nos nossos Reprograme Evolution, que é um treinamento de menos pessoas. Sua grande maioria, mulheres. A mulher não tem vergonha de falar, a mulher faz terapia, a mulher faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É tão libertador. Os bonitões, não preciso. Não, eu vou pro boteco, tomo cachaça e resolvo. Nossa, pois é. Aí chega em casa e faz merda. Pois é, né? Pois é. Na verdade, não é assim, ó. Aí eles não cuidam da saúde, aí eles não cuidam da estética, que sim, é importante. E aí não cuida de conhecimento. Não cuida de conhecimento, não cuida... E assim, é muito legal isso, porque assim, é libertador. Tanto para o homem quanto para a mulher, o ser humano que decide aceitar eu não sei. Assim, quando... Aliás, nas igrejas, agora, vê a quantidade na igreja de mulheres e de homens. É impressionante. Não que eu frequente igreja. Se você for para Minas Gerais, então lá tem muita mulher. Vale essa nossa observação. Não, nada contra. É que eu não frequento, mas frequentei muito, né? E a gente conhece no dia a dia, a gente encontra pessoas que falam assim, e aí? Fulano não vai, eu vou sozinha. Priscila vem de uma família. Priscila vem de uma família bem né, pesado para vocês, de protestantes. Ter que sustentar o super-homem, né? Que não erra, que não falha. É que vocês não servem para mim, mas na verdade. Assim, não. Tô falando dos homens, de modo geral. Isso, mas a Pri vem de uma família de protestantes, né? De uma determinada religião. E era comum, né? E era comum, né, Pri? Eu venho de uma família de cristãos. Cristão. Não, é que cristão eu também sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. Na verdade é que tem o cristão católico, o protestante, né? Tá. Né? Mas nesse sentido. Lá era muito comum também, muito mais mulher do que homem? Nessa específica da qual você pertencia? Eu acho que era mais mulher que homem, mas... Porque eu digo que eu via isso na católica, era bem mais tem também. Mais mulher que homem, tem mais mulher que homem. Mas assim, eu acho que a mulher, ela não tem dificuldade de... E assim, a mulher... De procurar ajuda quando ela sente necessidade. A mulher é muito espiritualizada também, né? Eu acho a mulher assim... mais ou menos. Tá. Então, é assim, até porque a gente gera uma vida, eu acho que isso já nos torna um pouco mais espiritual.
espirituais mesmo, assim, espiritual na essência da espiritualidade, de conexão. Então, eu acho que a gente tem essa necessidade de conexão, é isso, assim, conexão. Então, assim, e essas coisas conectam a gente com alguma coisa que nos representa. Então, eu adoro um treinamento, porque isso me conecta com algo que eu gosto. São essas conexões que a gente vai aí fazendo e tal. E Pri, agora a gente já indo... Já concluir? Não, tá tudo bem. A gente indo já pro fechamento aí do nosso primeiro podcast. Pois é, passa rápido, né? Tá aí, ó, quase. Não, mas você já fez tudo aí da sua cola? Quase, já. Aqui a gente foi colocando, na medida que você foi falando, eu fui inserindo e tal. Não por menos que eu deixei um negocinho pro final aqui. Pronto. Que é para você falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino. Yes, você que é uma empreendedora nata, uma mulher que inclusive não só fala muito sobre empreendedorismo, né, que você ministra treinamentos, palestras, tudo sobre empreendedorismo feminino, mas é uma empreendedora. Né, uma empreendedora de sucesso, né? Eu que tenho uma admiração muito grande, né? Pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Eu falo isso para você, você é doida, né? Você não é normal, né? Trabalha, mas enfim, mas está aí, empreendendo, gerando emprego, movimentando, né, o comércio, não só local, né? Porque hoje você tem produtos que extrapolam as nossas fronteiras da cidade e tudo. Empreendedora no ramo do desenvolvimento também, hoje aí com o seu novo treinamento online. Fala um pouquinho aí sobre o empreendedorismo feminino. Nossa. Pouquinho, tá? Porque o tempo é curto. O empreendedorismo feminino é muito desafiador. Tanto quanto as outras áreas aí, mas assim, eu vejo o empreendedorismo como um mundo extremamente machista. Então, assim, vamos pegar Itanhaém, né? Hoje eu faço parte da diretoria da Associação Comercial e tem alguns números bem legais para trazer. Assim, de 70% a 80% das empresas da nossa cidade, elas são ou geridas ou realmente a proprietária, né? A gestora, a empreendedora é mulher. Porém, assim, os nomes mais gritantes, assim, e mesmo os homens, eles têm, assim, pessoas muito fortes, assim, com eles. E aí, mas assim, é mais falado do homem como empreendedor, todo encontro de empreendedor é um monte de homem que tem. Aí assim, você começa a conversar um papo de empreendedora, parece que o que a mulher fala cai no meio de um vazio, assim, você é meio tipo colocada de lado. Aí o homem fala a mesma coisa, ele falou isso. Nossa, o empreendedorismo é extremamente machista. Muito machista, a gente tem muito que crescer. E assim, então, no empreendedorismo tem os mesmos desafios praticamente do que a inserção no mercado de trabalho. O mesmo. É um pouco maior, é mais acirrado, porque o empreendedorismo é briga de tubarão, né? Briga de cachorro grande, quem tem a boca maior come o outro. E isso é muito acirrado no empreendedorismo já, naturalmente. E a mulher é bem, assim, é muito desafiador. E eu vejo, assim, como um mundo extremamente machista. E é legal trazer isso para Itanhaém, que, assim, o primeiro CNPJ de Itanhaém é de uma mulher. Dona Esther. É o primeiro CNPJ de Itanhaém, é de uma mulher. Mas inúmeras vezes que se fazem homenagem para empreendedores e Itanhaém se fazem aos homens. Mas, assim, o empreendedorismo feminino, ele não pode ser lembrado só no Dia da Mulher, no dia tal. A mulher é um empreendedor. Eu acho que empreendedor não tem sexo. Eu acho que nós somos empreendedores, desbravadores, criativos, teimosos, persistentes, corajosos, loucos de pedra, total. E apaixonado. Não tem como a gente empreender se a gente não for muito apaixonado por isso, porque é pra doido. É o que você falou. É pra Totalmente. É isso aí, né? Então, assim... doido. É isso aí. E assim, a gente coloca corpo e alma, né? A mulher põe no corpo e a alma no empreendedorismo. Mas a gente tem um grande caminho, assim, de se colocar mesmo, né? A gente tem aí hoje, né... O tubarão mais reconhecido brasileiro é Camila Farani,
minha mentora, por sinal, que é conhecida na América Latina toda. Né? Então, assim, a gente tem hoje grandes nomes de mulheres empreendedoras, a gente tem mulher hoje em todas as esferas, assim, de igual. Sim, com certeza. E eu acho que a gente está aí. Eu vou dizer uma coisa para lugar. você. Eu tenho observado muito, até como servidor público, que a mulher está dominando os concursos públicos. Não é? A gente vai dominar o mundo, hein? Se liga. Jesus. Hashtag fica Não, olha, sobrou um tempinho ainda e tá muito na moda falar de empoderamento feminino. Empoderamento das mulheres. Não, ele quer me queimar, não é possível. Empoderamento das mulheres. O que é empoderamento pra você? O que é feminino? pra você? Não, o que é pra você? Eu que tô perguntando agora, responde. O dia é seu, você que vai falar. Não, mas Pode o que falar. que é pra você empoderamento feminino? Empoderamento feminino. Empoderamento feminino, eu vejo... Olha só, hein? Contava com a minha astúcia. Ping-pong, mandou pra lá, mandou de É, volta. lógico. O empoderamento feminino eu vejo... Não, estamos jogando tênis. Não, jogando frescobol. História para outro dia, Jorge, vai. O tênis eu tento derrubar gente, você. Ele tá enrolando pra pensar, ele faz isso em toda a DR. É verdade, né? É toda a DR, Não, mas aqui ele já tá. enrola na Empoderamento pergunta. feminino eu vejo como aquela situação da mulher que ela busca de alguma forma, seja através do conhecimento, seja através de posicionamento dela diante de circunstâncias, dela demonstrar que ela consegue e ela pode ocupar o determinado espaço, seja lá no papel que ela tiver, seja no papel de empreendedora, seja no papel de política, seja no papel de servidora, de uma juíza, de uma médica, né? De uma Porque advogada. a Priscila falou há pouco aqui da dificuldade, às vezes a empreendedora, né, que ela fala de uma ideia e ninguém dá ouvido, aí vai um cidadão, fala a mesma ideia, todo mundo aplaude. Então o empoderamento é no sentido daquilo que ela, quando ela abrir a boca e falar, que ela seja ouvida, que ela realmente as pessoas parem para escutar ou parem para ver ela exercendo o ofício dela, ou como mãe, ou como esposa, ou como profissional, enfim, de todas as áreas. Eu vejo nesse aspecto. Muito bom. Eu vou polemizar, gente, total. Depois, se quiser, corta. Gente, acabou o tempo, tá? Valeu, Nem vem. Eu vou polemizar. É assim, ó. A mulher é boa no que ela faz, ela é empoderada. A mulher é boa mãe, ela é empoderada. A mulher se arruma pra sair, ela é empoderada. A mulher é bem formada, tem mestrado, doutorado, bilíngue, trilingue. Ela é empoderada. É língua pra caramba. É pra caraca, poliglota. A mulher se coloca, como você disse, ela é empoderada. Aí, muito bem, aí vamos para o homem. O homem é trilingue, ele é poliglota. O homem tem mestrado e doutorado, ele é um cara muito inteligente. O homem ganha bem, ele é um cara fudido de grana. O homem se arruma, é o cheiroso, é o lindão, é o gostosão. Aí eu só tenho um, empoderada. Para me descrever tudo o meu esforço que eu tenho, depois de tudo isso que a gente falou, aí eu só tenho uma empoderada. Não. A mulher, ela é empoderada quando ela decide, no meu entender. Claro. Quando ela decide o que quer e vai atrás do que quer. A partir do momento em que eu decidir que eu vou ser uma mulher que vai fazer a diferença, eu já me empoderei lá atrás de coragem, eu já me empoderei lá atrás de força, eu já me empoderei lá atrás de fé, eu já me empoderei lá atrás de tudo que eu precisava de ferramentas internas para que eu conquistasse depois não mais empoderamento. Aí eu quero ser bonita, cheirosa, aí eu quero ser inteligente, aí eu quero ser foda no que eu faço, aí eu quero estar de igual para igual com você. Então, assim, esse negócio, empoderamento feminino e tal. Não, eu acho que a mulher Nós vivemos a fase dos modismos. Eu acho que a mulher tem que ter, antes de tudo, a autoestima elevada, que não quer dizer como se arrumar e usar a bolsa da Chanel. Bom também, ótimo, presente, inclusive, hashtag fica a dica. 25 de março. Eu tenho excelente, tudo bem. E aí, daí eu acho assim, que autoestima é eu me colocar
eu me aceitar. E eu aceitar que eu posso mais e me levantar e não desistir e ter uma causa pela qual eu lutar e enxergar e me reconhecer. Porque essa mulher que falta reconhecimento, ela mesma muitas vezes não se reconhece. Ela aceita esse lugar. Porque você pensa que eu aceito? O cara lá de uma reunião, recentemente aconteceu, uma reunião lá, um bando de homens, só eu era a única mulher, me deixava falar, eu falei, ô, tô aqui, caramba, tô falando, vocês não estão vendo? Não vou participar mais não. Aí os caras já, cuidado, que ele é barraqueiro, dá o nome que você quiser, mas me escuta. Então, tipo assim, quando você sabe da sua verdade... Tem noção que eu passo na minha casa? Para que Tem noção que eu passo na minha casa? Você, essa é uma das que eu tô rodeado. Nós somos tudo demais lá. Lá não tem essa não. A gente se coloca mesmo. Tudo demais. Fui lá em Minas Gerais agora. Cada um do seu jeitinho, cada um com as suas fortalezas. E é importante isso, assim. Eu aceito a minha fragilidade. Eu peço ajuda de vez em quando. Mas eu também troco um pneu, por que não? Claro. E eu também faço uma baliza, e muito bem feita, aliás, melhor que ele. E não estamos aqui numa disputa de balizas. Não, eu tô, assim, e eu também cozinho, e ótimo que eu cozinho para todo mundo, e que eu levo o prato lá para ele, e eu acho isso bom e gostoso, porque isso isso não me rotula, isso não define quem sou eu. Acho que não. Então, assim, São papéis, né? Eu acho que é muito importante que a mulher se empodere de força e coragem para decidir o que quer. Aliás, sobre papéis, sobre isso, eu vou Falou que cozinhar, tava acabando, Jorge, levo o prato para ele tudo. É um ótimo tema para o nosso próximo podcast, quem sabe, né? Jorge, vai Falar sobre relacionamentos, sobre os papéis dentro do relacionamento, enfim. Vamos pensar, né? Vamos pensar. A mulher tem mais papéis, assim, a gente tem muitos papéis, então, né? A controvérsia, por isso que a gente pode trazer isso para um podcast. São muitos papéis. Valeu, Pri. Acho que... Valeu. Obrigada por essa homenagem nesse dia. Acho que atingimos aí por me trazer objetivo, como essa né? mulher aí tão importante. Aí, agradecer obrigada. aí eu tô lisonjeada. a todos que estão aqui colaborando com essa possibilidade, né? E dizer que é uma grande alegria doar um pouco do nosso tempo para falar com você que veio, assistiu. Siga nas redes sociais, vai estar aí no final a minha rede social, a rede social da Priscila, as redes sociais agora da Priscila, que ela tem várias, né? Isso aí. E vai lá isso. No café, tomar um café. Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Vocês realmente são de suma importância na vida de todos nós, homens. Sem vocês, quiçá teríamos nascido, não é verdade? Então, um beijo no coração de cada uma de vocês, para minhas filhas, para minha neta, para minha esposa querida que está aqui do lado e todas vocês que estão nos assistindo. Bom, assim, ao longo da minha vida, eu tive mulheres fortes ao meu lado, corajosas, que me ensinaram muito, mulheres de muita fé, né? Vou falar, lógico, né, da minha mãe, em primeiro lugar. Minha mãe me ensinou muito a ser mulher, como ser mulher. Minha mãe é uma grande mulher, muito à frente do tempo dela, de um cantinho lá do interior, e muito empreendedora, muito espiritualizada. Nossa, de uma autoestima elevadíssima, assim, tipo, é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Ninguém dobrava minha mãe, ninguém dobra até hoje, aliás. Os filhos a respeitavam absurdamente, e as pessoas, e a minha mãe me ensinou muito sobre se colocar nesse papel. Eu sou muito grata a Deus, assim, por essa criação, por essa educação. A minha avó, tive duas avós, assim, muito fortes, muito generosas, nossa, assim, muito, muito, muito. Tenho as minhas irmãs, né, da qual, assim, tenho... como a diferença é muito pequena, a gente foi meio que aprendendo as coisas juntas, cada um do seu jeito. Tenho a minha filha, que aprendi muito com a minha filha é um ser que me ensina muito. Tenho a Aline e Mariana, que amo, que aprendo com elas todos os dias. Tenho Julinha agora. Então, assim, até mesmo com as minhas cachorras, eu aprendo a fazer dengo de vez em quando para conseguir o que quer.
Então, eu acho que é um alerta aqui, assim, se eu puder, assim, deixar alguma coisa para alguma mulher de diferente, é que a gente pode mais, né? A gente pode se unir cada vez mais, né? É um crescente isso. Apesar da gente não tocar nesse assunto, eu gostaria de tocar, assim. Era muito comum o Clube do Bolinha, né? E vem crescendo muito as mulheres se defendendo, as mulheres protegendo as mulheres divulgando as mulheres falando bem das mulheres. E isso eu acho, a maior conquista que a mulher vai ter, porque nós somos em maior número. E a partir do momento que a gente se defender, que a gente colocar pessoas onde a gente quer, aí a gente vai estar de igual para igual, porque eles se unem por um objetivo e a gente não se unia. Agora que a gente vai se unir, segura o tchan, porque ninguém vai segurar nós. Se alguma mulher foi tocada por qualquer tema aqui, eu me disponibilizo aí, me chama nas redes sociais, vai ser uma honra, um orgulho. E quem quiser, deixa aí um feedback pra gente, né, Jó? Isso aí. Jó, obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom, legal. Eu adorei mesmo. Que venham outros. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. gente. Valeu. Até a próxima.